Bom dia, gente! Sejam bem-vindos. Estamos no capítulo 7 de Isaías. Segundou, o dia tá bonito para começar bem a sua semana, a nossa. Amém? Vamos começar orando e aí a gente já parte para a leitura. Amém, Deus, obrigada, Paizinho, obrigada pelo dia de hoje. Colocamos diante de Ti, Deus, mais uma semana. Que seja tudo feito em Tua presença, Deus, com os Teus atos, com os Teus feitos, Deus, em nome de Jesus, invocamos, sabe, Pai, a Tua presença, Deus, para tudo que fizermos. Que o Senhor seja a direção ali, nos dê orientação e direção sobre tudo que fizermos. Em nome de Jesus, nos ensina a Te amar mais, a conhecer mais do Senhor. Se revela a nós e revela quem nós somos em Ti. Em nome de Jesus, nós oramos e colocamos diante de Ti a leitura desta palavra, que o Senhor fale conosco nesse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém? Bora! Tentei colocar um louvor diferente aqui, mas eu coloquei um coral. Enfim, vamos lá. Então, capítulo 7 vai dizer: No tempo em que Acás, filho de Jotão e neto de Uzias, era rei de Judá, Rezim, rei da Assíria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, atacaram a cidade de Jerusalém, mas não puderam conquistá-la. Quando o rei Acás soube que os sírios haviam feito um acordo com os israelitas, ele e todo o seu povo ficaram com tanto medo que tremiam como vara-verdes. O Senhor Deus disse a Isaías: Vá com seu filho Sear-Jazube encontrar-se com o rei Acás. Ele estará na estrada onde os tintureiros trabalham, perto do canal que traz água do açude de cima. Diga ao rei que fique alerta, mas que não perca a calma, que não tenha medo nem fique desanimado por causa do ódio do rei Rezim, dos sírios e do rei Peca. Eles são menos perigosos do que 2 tições, soltando fumaça. Os sírios, junto com o rei Peca e os israelitas, estão fazendo planos para prejudicar o rei Acás. Eles combinaram o seguinte: vamos atacar o reino de Judá, conquistar o seu povo e forçá-lo a aceitar o filho de Tabeal como rei. Porém eu, o Senhor, afirmo que isso não acontecerá, pois a Síria não é mais forte do que Damasco, a sua capital, e Damasco não é mais forte do que o rei Rezim. A terra de Israel não é mais forte do que Samaria, a sua capital, e Samaria não é mais forte do que o rei Peca. Mas daqui a 65 anos, Israel será destruído e deixará de existir como nação. Se vocês não tiverem uma fé firme, não poderão ficar firmes. O que mais me chama a atenção, assim, então, aqui, o rei Acás, deixa eu tentar pegar aqui algumas referências, porque eu não peguei antes de começar, era pra eu ler, eu esqueci, desculpa, gente. Deixa eu pegar aqui algumas referências pra gente lembrar um pouco desse rei Acás. 2 Reis 16:5... vai dizer: Rezim, rei da Síria, e o rei Peca de Israel atacaram, não puderam derrotar Acás. Tá, então aqui vai falar exatamente o que o profeta Isaías está falando. Então, beleza. Nessa primeira parte, vamos ver o seguinte. O rei Acás não era um rei bom, porém, o Senhor não tinha planos para aquele momento de destruir a nação. Mas o filho Peca, que era filho do rei Remalias, o rei de Israel, e Uzias, que era... e Acás, né? Não, calma. E Rezim, o rei da Síria, eles estavam conspirando contra Judá.
E Acaz, ele estava como rei naquele tempo. E aí o Senhor fala para Isaías ir entregar essa mensagem para o rei Acaz nesse momento. E Deus fala exatamente para Isaías onde vai encontrá-lo. E ele fala mais, ele fala, leva o seu filho Jear-Jazub, deixa eu ver aqui de novo o nome do menino. Leva o seu filho com você, Sear-Jazub. Olha o nome do menino, do filho de Isaías, o que quer dizer. Sear-Jazub em hebraico quer dizer, uns poucos voltarão. E aí fala pra gente ir lá ver Isaías 10, 22, onde vai dizer assim: mesmo que agora o povo de Israel seja tão numeroso como os grãos de areia da praia do mar, somente alguns voltarão. Deus já decidiu destruir o seu povo. A justiça virá como se fosse uma enchente. Então, aquele menino, ele era uma profecia ambulante. Né? E uma profecia não tão boa, mas boa, porque afinal de contas haveria um remanescente. Então, sabe, qual o nome profético que você deu para o seu filho, em que ele vai encarnar essa mensagem, vai sair aí andando e declarando, sabe, onde numa mensagem forte como essa que o Senhor mandou, o profeta Isaías ia entregar ao rei Acaz, ele vira para ele e fala assim, mas leva teu filho junto com você, para ele se lembrar, para esse rei se lembrar que só uns poucos voltarão. Vamos continuar. E aí no versículo 10 vai dizer assim, o Senhor Deus enviou ao rei Acaz esta outra mensagem. Peça ao Senhor seu Deus que lhe dê um sinal. Esse sinal poderá vir das profundezas do mundo dos mortos ou das alturas do céu. Mas Acaz respondeu, não vou pedir sinal nenhum, não vou pôr o Senhor à prova. Então Isaías disse, escutem, descendentes do rei Davi, será que não basta vocês abusarem da paciência das pessoas? Precisam abusar também da paciência do meu Deus? Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel. Quando ele chegar à idade de saber escolher o bem e rejeitar o mal, o povo estará comendo coalhada e mel. Mas mesmo antes desse tempo, ó rei Acaz, até as terras daqueles dois reis que lhe causaram tanto medo ficaram completamente abandonadas. O Senhor Deus vai trazer sofrimento para o Senhor, ó rei, para as pessoas da sua família e para o seu povo. Ele fará isso por meio do rei da Assíria, e o sofrimento que esse rei vai causar será o pior que já houve desde que o reino de Israel se separou do reino de Judá. Quando chegar aquele dia, o Senhor Deus vai assobiar e chamar os egípcios para que venham como se fossem moscas dos lugares mais distantes do rio Nilo. E assobiará também para que os assírios, como um enxame de abelhas, venham da sua terra. Eles virão e, como enxames, pousarão nos vales mais profundos, nas fendas das rochas e em todos os espinheiros e em todos os lugares onde o gado bebe água. Naquele dia, o Senhor vai contratar um barbeiro que vive na região que fica do outro lado do rio Eufrates, isto é, o rei da Assíria. Ele virá e rapará a barba, os cabelos e pelos do corpo de todos. Naquele dia, quem ficar com uma vaca nova e 2 cabras terá tanto leite que poderá comer coalhada. E todos que ficarem com vida no país comerão coalhada e mel. Naquele dia, o que antes era uma plantação com 1000 pés de uva, valendo 1000 barras de prata, virará um terreno cheio de mato e de espinheiros. O país todo ficará coberto de espinheiros, e os homens irão ali caçar com arco e flechas. E todos os montes onde antes havia plantações ficarão tão cobertos de mato e de espinheiros que ninguém terá coragem de ir até lá. Somente o gato e as ovelhas irão lá para pastar.
Esse é o capítulo 7 de Isaías. Então, são duas profecias, uma referente ao seu próprio filho. Então, a gente viu que Isaías tinha aí um filho chamado Sear-Jazub, que o nome significaria poucos voltarão. E aqui o Senhor continua falando acerca dessa promessa. Nós sabemos que após esse tempo aqui dos profetas, né, das guerras de Israel e tal, e enfim, de todo esse Antigo Testamento, como a gente já viu, isso daqui é referente ali àquele tempo de 500 e pouco antes de Cristo. E a gente sabe que é um lapso na história de silêncio mesmo, né? Onde existem algumas bíblias onde conta ali algumas coisas, mas que o Senhor parou de falar, de profetizar. Por quê? Porque todos esses profetas já estavam, em certo momento, falando a respeito do Messias. E aqui Isaías vai falar que eu acho muito interessante que ele fala assim, ó. Pois o Senhor, tá, vamos começar do início, ó, 14, né? Pois o Senhor mesmo, ele fala pro rei Acaz pedir um sinal. Ele fala, não vou pedir um sinal, não vou pôr Deus à prova, não. E aí ele fala, pois Deus mesmo vai dar um sinal para vocês. Pois o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A jovem que está grávida dará à luz um filho e porá nele o nome de Emanuel, que nós sabemos que é Deus conosco, que é o Senhor Jesus, né? Aqui é uma profecia a respeito de Jesus. E aí vai falar no versículo 15, quando ele chegar à idade de saber escolher o bem e rejeitar o mal, o povo estará comendo coalhada e mel. Mas mesmo antes desse tempo, ó rei Acaz, as terras daqueles 2 reis que lhe causaram tanto medo ficaram completamente abandonadas. Então aqui tá falando ali, e ele dá um prazo, se eu não me engano, de 65 anos, dá um prazo para aquilo acontecer. E a gente sabe que aconteceu, a gente sabe que os israelitas, enfim, todo o povo de Judá, de Jerusalém, todo o povo não, né? Alguns ficaram, mas a maioria foram levados cativos, né? E Isaías, Jeremias, todos esses livros vão falar muito a respeito desse tempo e dessas profecias a respeito do Messias. Então, e Emanuel é isso, né? Quer dizer Deus conosco, o poderoso. E então é isso. Então, sabe o que mais me chama a atenção assim nesse capítulo 7, então, são os nomes, né? As profecias ambulantes que eles colocaram o nome dos seus filhos. A gente tem aqui uma live lá no início, não sei se em Números, acho que foi em Números, que fala muito sobre nome. Então, qual o nome que você tem dado para o seu filho, sabe? Qual o nome que você tem colocado, tem o chamado, tem, sabe? Que ele seja essa profecia ambulante, sabe? A respeito do nome dele. O meu nome é Marina, ele vem de Maria. Eu vou na praia, eu encontrei assim, Marina, nossa, quantas lojas minhas, porque é tudo de barco, né, artifícios de mar ali. E aí, beleza. E aí, eu sou uma pessoa muito calma, muito tranquila. Então, eu também sou uma profecia ambulante. Mas tem vezes que eu fico, tem coisa que me tira do sério. Minha mãe tá aqui, minha mãe tá brava comigo esses dias, porque esses dias eu saí do sério e eu deixei um pouco a raiva me dominar. E não é nem dominar, né? Mas enfim, é isso, sabe? Que nós sejamos essas profecias ambulantes.
É isso. Amém? Eu vou parar porque não vai dar tempo de contar muita coisa. Já chegou no nosso tempo. Beijo, gente. Boa semana pra vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.